Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Eduardo de volta com as nossas Pocket Aulas, aulas de bolso, bate-papo, na verdade, que a gente está fazendo aqui nesses tempos de quarentena para a gente exercitar o cérebro, né? E não deixar o português ali jogado embaixo da cama, lá juntando poeira, traça e teia de aranha. Vamos falar aqui sobre redação. No último tópico, gente, a gente falou sobre como era a estrutura de uma boa redação argumentativa, não falou? Falou sim, falou que ela tem todo um jeito de se apresentar, ela funciona de determinada forma, né? Então, pessoalzinho, vamos lá. O que a gente viu lá naquele outro tópico, né? Recapitulando. Olha, se você não viu, gente, os nossos vídeos até agora, os outros tópicos, volte lá para o começo da playlist e assiste todos esses episódios lá para que você entenda e não fique boiando, beleza? Então, como é que a gente viu na última aula? A gente viu que a gente precisa de um parágrafo de introdução, a gente precisa de 2 ou 3 parágrafos de argumentação e a gente vai ter um parágrafo de conclusão. A estrutura da nossa redação, eu até tinha adiantado para vocês no último tópico, não é? E aí, eu trouxe esses memes aqui para vocês, olha só. Oi, meu nome é Betina, eu tirei 1000 na redação do Enem. Você quer ser igual a Betina? Você quer tirar 1000? Não é difícil. É só seguir esse pocket aula aqui e acredite, nesses 10 minutinhos que a gente vai passar junto aqui, a gente vai aprender a fazer uma redação nota 1000, sim. É fácil, não tem nada de difícil. A gente chega aquela coisa, ai meu Deus, redação de novo, professor, eu não sei, eu tenho dificuldade, ai meu Deus. Não, gente, não tem nada de difícil nisso não, tá? Você, meu aluno do EJA, do Nestor Lima, vai aprender a fazer uma redação nota 1000 aqui sem nenhum problema, não é difícil. O maior inimigo do aluno escrevendo redação é ele próprio. Falta de confiança, ok? O que eu tenho de meme aqui também, ó? Não sei porquê, mas quando a professora manda fazer uma redação, a minha letra aumenta de tamanho. Quem nunca passou essa pelezagem no professor? Eu sou vítima disso o tempo todo. Eu chego para os meus alunos e falo, gente, vocês têm que praticar a redação lá no EJA, né? Na EJA. São 20 linhas, ou 30 linhas, 25 linhas. Aí do nada o aluno me faz uma letra gigante para poder encher linguiça, né? Que é lamentável isso. E aí escreve as frases até a metade só, para ver se engana o professor. Aí chega, professor, tô meio mal hoje, tô para baixo, não consigo escrever não. Ou então escreve com aquelas letras bem esticadas para ver se chega lá no final. Aí, professor, aí ó, já escrevi. Aí, ou pula 2 linhas de um parágrafo outro só para ver se dá as 20, né, gente? Não vamos fazer isso não, gente. Não precisa disso. Eu vou explicar para vocês como é fácil escrever essa redação sem precisar esse boi de fogo todo. Tá? Vamos usar aqui o exemplo aqui da aluna Natália Cristina Patrício da Silva. Primeiro, gente, o título da redação é a síntese de toda a redação. Tudo que você vai falar e representa o teu texto, ela é sintetizada no título da tua redação, certo? Se eu, voltando àquela coisa da defesa ou refutação do aborto, eu admiti na minha tese que Deus não fica feliz, por exemplo, sei lá, estou só dando um exemplo, tá certo? Não é que seja a minha posição. Deus não fica feliz com o aborto. Aí no meu título vai estar assim: sou contra o aborto, uma questão divina. Vê ali que eu já dei uma carinha do que eu vou falar, né? Vou argumentar a favor de Deus. Mas esse título de redação, gente, ele só é colocado numa redação se for permitido que você coloque. Muitas vezes no Enem não se permite colocar título na redação. Se for esse o caso, você não coloca. Então você só coloca o título do texto se for permitido, senão você não coloca, tá certo? Vamos usar aqui a Natália Cristina Patrício da Silva. Olha aqui no texto dela. Eu não vou ler todo o texto dela porque a gente não tem tempo, mas repare que tem uma introdução aqui de 6 linhas, ó, né? Boa introdução, né? Ela vai falar aqui do começo aqui, do Getúlio Vargas e das coisas que ela ambientou para dizer sobre o que ela vai falar. Nos outros 2 parágrafos, ela dá 2 argumentos que validam a tese dela, que é o que você vai fazer. Aqui ela pode se dar exemplos,
né? Colocar coisas de senso comum, né? E aí no final ela vai ter aqui a conclusão da sua tese, né? Ela vai ali demonstrar que o que ela argumentou aqui faz sentido e concluir se posicionando. Sim, eu sou a favor de tal coisa, eu sou contra ou não sou, né? Gente, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que não existe um posicionamento argumentativo certo ou errado. Você pode ser contra uma coisa, você pode ser a favor de uma coisa, ou você pode ser em cima do muro de uma coisa ou não ter uma opinião formada. Não é importante você ser contra ou a favor de alguma coisa. É importante você saber escrever, você saber encadear, você ter coerência no que você está falando. Ainda usando sobre o tema do aborto, se eu estou falando sobre o aborto aí, do nada, no meio do texto eu falo sobre a questão da preservação do meio ambiente, não tem nada a ver com o que eu estou falando, é incoerente. Você não pode fugir do tema, você tem que se manter dentro do tema. Você não pode fugir do assunto. Isso é uma das coisas que mais se perde ponto numa redação. Não é as palavras, nem a concordância, nem a ortografia. É muitas vezes o aluno, ele sai do tema que lhe é proposto. Né? Nesse nível, gente, que a gente está na educação fundamental até entrar na faculdade, o examinador sabe que o seu português não é perfeito. É um português em desenvolvimento. Ele vai ter muito mais critérios na hora de ser coerente com o que está falando, com as ideias, do que com as ortografias do texto, com essas pequenas coisas linguísticas aqui. Entendeu? Então, o teu texto tem que ter coerência, se manter dentro do tema. Isso é importante que você faça, certo? E tente caprichar muito na letra. Né? Não adianta você fazer uma letra garranchuda, porque a outra pessoa que está do outro lado, ela é um ser humano, ela precisa entender o que está lendo. Se ela não entender, não adiantou nada o seu esforço. Então procure se esforçar para fazer uma letra legível. Não é para você fazer letra cursiva, vai ouvir dizer que é só letra de forma, ou só letra escrita, letra cursiva. Não, gente, não tem nada a ver. É letra legível. Tanto que eu não sei escrever cursivo. Eu, Eduardo Grunge, eu escrevo letra bastão, né? E nunca tive problema com relação a isso. Certo? Desde que seja claro. Então é assim que você vai trabalhar a sua redação, né? Sendo coerente e usando na hora dos seus argumentos aqui, por exemplo, argumentos de validação grande, né? Por exemplo, vamos aqui mudar o tema. Vou falar aqui sobre se a televisão idiotiza ou não as pessoas. Aí eu digo assim, olha, eu cito, por exemplo, olha, a gente já viu que a televisão foi colocada em algumas reportagens que algumas emissoras elas manipulam o processo de informação, aí você fica, poxa, realmente não tem muito como discordar disso. Agora, quando você usa um argumento assim, é porque minha tia, por exemplo, que assiste televisão todo dia, ela não fala nada com nada. Não é que sua tia não seja importante, mas porque sua tia é só uma pessoa, ela não pode ser colocada como parâmetro. Mas quando eu uso uma informação que é de domínio público, aí seu argumento ganha muito mais peso do que só sua tia. Não é que ela não seja importante, mas ela não tem peso. Ela não atinge todo mundo. Só o seu universo, entendeu? Lógico, só estou dando um exemplo arbitrário aqui, mas você pode trabalhar os seus exemplos de muitas formas, entendeu? Também não coloque dados que você não tem como provar. Por exemplo, 72% das pessoas gostam de televisão. De onde é que você tirou isso? Não coloque coisa que você não tem como provar. Coloque coisas que não tenha como ser refutadas. Né? Você pode dizer, olha, as pessoas assistem muito mais televisão do que leem. Isso é óbvio, isso não tem como negar, entendeu? Esse tipo de coisa. E finalmente, os elementos extralinguísticos, ou seja, fora do texto. Também conta muito. As margens, gente. Você está vendo que tem margens? Você deve respeitar as margens. Olha como esse texto está bem escrito. Quando você chegar no final da linha, você separa com um hífen, as palavras que não deram, né? Respeite as margens, olha aqui o espaço entre os parágrafos, perfeito, ele tem que ser assim impecável, porque isso perde ponto. Um texto bem feito nesses elementos torna-se um texto bonito, entendeu? Um texto que é coeso, né? A coesão textual ela vai além de simplesmente encadear uma palavra com outra, ela também passa por elementos extratextuais, nesse caso aqui. Né? O uso de vírgula, de ponto, isso tudo é importante. E a gente vai falar sobre ponto e vírgula um pouco mais adiante nas nossas outras aulas. Beleza? Então,
é isso que a gente ia falar sobre a estrutura da redação. A gente fica por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais.